Ah, já começou. Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, a começar com o nosso estimado vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Menche, aos desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes, desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvalli, desembargadora eleitoral Kali Rodrigues, ao nosso estimado procurador regional eleitoral, doutor José Luiz Pumes, aos advogados que irão atuar na sessão de hoje. Vejo aqui o doutor Vinícius Ribeiro da Luz, o doutor Gilmar Fernando Gonçalves, a doutora Júlia Schneider Fernandes, e mais aqueles que eventualmente venham a participar dessa sessão. Saudação à doutora Ana Gabriela Veiga, nossa diretora-geral, que hoje secretaria essa sessão, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da casa. E a saudação à nossa audiência, aqueles que nos assistem, e gentilmente e prazerosamente nos assistem, né? E espero que instrutivamente também. Essa nossa audiência que muito prezamos, seleta e fiel a esses julgamentos, a essas sessões. E dando início temos hoje uma sessão mais carregada, dando início aos julgamentos. O primeiro feito é da relatoria do desembargador Oyama, e proveniente de Constantina. Lírio Rigon, o recorrente, recorrido promotor eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. É um recurso de final 429.73. Como de hábito, dispensamos a leitura do relatório, com o que passo a palavra para a sustentação oral ao doutor Vinícius Ribeiro da Luz, pelo recorrente Lírio Rigon. Doutor Vinícius. Boa tarde, excelências. Boa tarde ao excelentíssimo senhor presidente desta sessão, excelentíssimo senhor relator, senhores e senhoras desembargadores, advogados, servidores e demais presentes. Uma boa sessão para todos nós. Bom, nós estamos aqui diante de um recurso perante uma sentença que parte de um discurso correto, onde o magistrado demonstra revolta com uma circunstância de deturpação e enfraquecimento da democracia, verificada na negociação de votos, que para o julgador torna-se algo banal. No entanto, esse cenário, visto pela sentença, data vênia, ele não está pintado nos autos, nestes autos, e menos ainda nas ações do recorrente, o então candidato Lírio. Essa problemática toda, ela está verificada e demonstrada na circunstância que cerca o julgador, onde nós podemos perceber que a captação indevida de sufrágio ela é, na verdade, um problema sistemático e não um problema, digamos, pessoal do ora recorrente, não algo que tenha sido trazido ao conhecimento do juiz pelas ações do recorrente. Assim, nós empatizamos com a indignação do magistrado demonstrada na sentença, no sentido de aprimorar o procedimento eleitoral, afastando essas táticas espúrias de negociação de votos. Mas nós não podemos concordar com métodos que, visando preservar o processo democrático, acabem corroendo ainda mais a democracia. Ou seja, como se tenta, como no caso em tela, acabar com um problema utilizando-se de um bode expiatório.
o que já é um método historicamente reconhecido como algo que até acalma os ânimos, o afã de fazer-se justiça, mas não resolve o problema de forma alguma, às vezes até o agrava. Ainda mais como no caso em tela, essa tentativa de resolução do problema acaba lançando mão de desrespeito à legislação posta, é feita ao arrepio da jurisprudência, tendo em vista que se considera que há a ilegalidade da captação de votos mais pela indignação da circunstância posta do que pelas provas dos autos. Que, adentrando então o caso, não há provas de que Lírio teria ativamente participado ou sequer concordado com uma negociação de votos. No caso em tela, as provas, as evidências inicialmente colhidas, partiram primeiro de um vídeo entendido por esses advogados como prova ilícita. Mas, ainda que superada esta questão da ilicitude da prova, em verdade, não há prova ali de uma ilicitude de Lírio. Se a prova é apenas da ilicitude da conduta de Ana Cláudia, aquela que armou o ardil, que armou a arapuca, demonstrou-se propensa e pressionou para a venda de seu voto e não conseguiu um aquecimento por parte de Lírio. Se há prova ali, a prova é em desfavor de Ana Cláudia, não em desfavor de Lírio. De toda sorte, a partir disso, foi-se amealhando outras evidências e diálogos e conversas que também não trouxeram textualmente aquilo que foi apreendido. Não há em nenhum momento uma palavra, uma expressão de Lírio em que ele pretendesse captar ilegalmente o sufrágio, em que ele oferecesse uma vantagem em troca do voto de qualquer eleitor, e nem sequer que ele dissesse: sim, aceito, vou te dar ajuda para conseguir-te o voto. Essas evidências ensejaram depoimentos e testemunhos em juízo. E em todos esses depoimentos, à exceção de Ana Cláudia, a qual eu retornarei, em todos esses depoimentos, o que se viu foi alegações de que Lírio era conhecido na sociedade, e temos agora que relembrar, fazendo um parênteses, de que trata-se aqui da política de um pequeno município, onde as pessoas são conhecidas, onde aqueles que se elegem são pessoas conhecidas na sociedade por diversos motivos. E no caso de Lírio, era por sua longa caminhada, que está comprovada nos autos de conduta ilibada, de nenhum outro problema eleitoral e de constantes serviços sociais fora de períodos eleitorais, sempre tentando ajudar a comunidade que o cercava. Enfim, nos depoimentos, o que fica claro é que Lírio estava dando continuidade à sua índole, que sempre estava sendo demonstrada, de participar socialmente de eventos e de caridades e de ajudar os seus amigos. E todos os testemunhos foram claros ao dizer que Lírio não me pediu o voto, Lírio não quis me comprar o voto. Algumas pessoas, alguns dos depoentes até mencionam que estavam tentando obter dele esta vantagem, mas não há nem nas evidências colhidas e nem nos testemunhos qualquer demonstração da atitude de Lírio no sentido de fazer essa negociação espúria. Tudo o que há ali de mais grave seria apenas aquilo relatado pela Ana Cláudia, que, como já dito, deu início a esse processo, levando o vídeo que ela mesma produziu, mas que
causa até constrangimento ao assistir, mas não constrangimento a Lírio, constrangimento a Ana Cláudia, pois repetidamente ela tenta fazer um jogo de palavras para que Lírio concorde ou aceite ou negocie um voto, o que não ocorre. Ocorre sim uma tentativa de ajuda de Lírio para a situação que Ana Cláudia pinta ali de necessidade, mas nada relacionado às eleições ou aos votos. Isso quem tenta fazer é Ana Cláudia, que inclusive as diversas testemunhas do processo demonstram que era uma pessoa de má índole, uma pessoa que recebeu diversos políticos em sua casa e que contava vantagem de estar conseguindo enganar os políticos e vender voto para diversos, queria quitar suas dívidas com a venda de votos, e o que é reconhecido, inclusive, pelo dono da casa que ela alugava até então, que destaca que ela tinha uma dívida ali de R$ 1.600, o que se conecta exatamente com a proposta que Ana Cláudia faz a Lírio, de que teria 16 piás e que conseguiria o voto de cada um deles por R$ 100. Não é coincidência que esses 1.600 que ela tentava extorquir de Lírio era exatamente o valor da dívida que ela tinha. Enfim, nós temos aqui, voltando ao início, uma circunstância de que é revoltante e que há de ser combatida, de uma cultura sistemática onde muitas pessoas, inclusive e talvez até principalmente em cidades pequenas do estado, vendem seus votos. No entanto, não é escolhendo uma pessoa que foi vítima de uma extorsão e, sem provas, condená-la por uma suposta captação ilícita de sufrágio, que esse problema vai ser resolvido. Nós temos que respeitar o devido processo legal, as garantias fundamentais do candidato que se elegeu, a supremacia do voto daqueles que concederam a ele, respeitando o resultado das eleições, sendo que nada do que está aprovado ali ou é legítimo ou é grave o suficiente para desfazer esta eleição. E, como percebo que o meu tempo já acabou, ressalto, como já em memoriais e no recurso, a necessidade da improcedência da demanda. Muito obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras. Muito bem. Doutor Pomes, com a palavra, então, pelo recorrido. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Armínio, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os demais integrantes da Corte, cumprimento a doutora Ana Gabriela, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha, cumprimento também os senhores advogados que nos acompanham nessa sessão, especialmente os aqui presentes, e cumprimento especialmente também a nossa assistência. Senhor presidente, a prática de captação ilícita de sufrágio destes autos encontra-se sobejamente comprovada pelos documentos trazidos já com a petição inicial, bem como pela confirmação posterior dada pelos depoimentos de Ana Cláudia Barbosa e Luan Turra, bem como não infirmadas pelos depoimentos de Everton Luiz de Araújo e Cleiton Binello. Nos termos da sentença que julgou procedente a representação, ficou comprovado por farta prova decorrente de vídeo e de busca e apreensão de celular e documentos em poder do representado, que ele, em pleno período de campanha, promoveu vigorosa e intensa captação ilícita de sufrágio, mediante o pagamento em regra de R$ 100 por voto, além do patrocínio e oferecimento de outras vantagens a eleitores, tudo com a clara finalidade de obter-lhes o voto. Está evidenciado por toda a prova dos autos que o recorrente pagava R$ 100 por cada voto ilicitamente captado, sendo possível afirmar que são raros os processos em que se acumulam tantas provas e elementos acerca da captação ilícita de sufrágio como neste caso. Com relação a Ana Cláudia Barbosa, o primeiro elemento consiste na gravação de vídeo, que chegou ao conhecimento do Ministério Público por terceiro, no qual consta Lírio Rigon falando que teve que fazer 4 reservas para sacar 10 mil e, na sequência, levantando e retirando um maço de cédulas de dinheiro do bolso, entregando algumas notas, aproximadamente 2 de cor azul, para a interlocutora, e fazendo menção na sequência de anotar algo em um caderno ou agenda, enquanto a interlocutora fala sobre outra pessoa, dizendo que é solteira e não teria namorado por conta de um trauma. Nesse aspecto, cabe lembrar a proposta preliminar de ilicitude do vídeo produzido por Ana Cláudia Barbosa,
que esse egrégio TRE do Rio Grande do Sul tem reconhecido, na pendência de julgamento do tema 979 da repercussão geral pelo STF, a possibilidade de utilização de gravação ambiental quando espontânea e efetivada por um dos interlocutores da conversa, conforme se verifica no julgamento recente, havido em 10 de 8 de 2021, do processo 0600-412-08 de 2020, relator o eminente desembargador Gerson Fischmann, e no julgamento ainda mais recente, em 26 de 11 de 2021, no julgamento da AIG 0600-469-75 de 2020, relator o eminente desembargador federal Luiz Alberto Aurvale, com que essa preliminar não merece acolhimento. Por outro lado, está claro pelos diálogos que se extraem do vídeo que Lírio respondeu afirmativamente às falas de Ana Cláudia sobre o vínculo entre os valores entregues e a entregar com o pleito e com os votos a serem dados a Lírio e ao candidato a prefeito pelo seu partido coligação. Nos seus depoimentos pessoais, Ana Cláudia Barbosa apontou que recebeu R$200 de Lírio Rigon e que tal valor era para votar nele e no candidato a prefeito Fidel, ou seja, R$100 para cada um. Em juízo, ela foi ouvida como informante e disse que o vídeo foi gravado para comprovar o assédio sobre sua irmã, pois o seu marido conhece a fama de Lírio, que ele mexe com as mulheres, e que, por um acaso, acabou aparecendo a compra de votos. Confirmou que recebeu R$200 em troca de voto para Lírio e para Fidel, e que seria dado a ela mais um pouco para frente, porém não aconteceu porque o vídeo vazou. E o importante também, disse que numa agenda azul, Lírio anotava os nomes de eleitores, e quando ele estava na casa da depoente, ligou uma mulher cobrando dinheiro de voto que ele tinha prometido. Que Lírio também comentou a depoente que naquele dia ele iria fazer 4 agendamentos para os saques para comprar voto. E perguntada sobre o áudio de 16 de 11, em que afirmava que a negociação envolvia R$1.600 pelo voto de 16 pessoas, afirmou que foi Lírio que perguntou a Marcos, marido dela, sobre quem da família votava, caso em que Marcos respondeu que a família dele era de 3 Palmeiras, mas votava em Constantina, então Lírio disse que pagava R$100 por voto. Esses R$100 sempre se repetem em todas as negociações. Aqui, nesse caso, apesar do vídeo conter um corte, esse corte é posterior à retirada do dinheiro do bolso pelo representado e da sua entrega na Cláudia, não parecendo pelo conjunto da conversa travada e pelos demais atos do candidato, sobretudo de anotar o nome da eleitora em um caderno, que ele tivesse dado o dinheiro por um desprendido gesto de caridade ou que tivesse percebido a falta de alimentos na casa da eleitora e, em razão disso, tivesse decidido ajudá-la. Nesse aspecto, bem observou a sentença que não é possível digerir a tese de que um candidato, numa visita de campanha, dias antes do pleito, entregue dinheiro a uma eleitora qualquer com a qual não mantinha vínculo, sem que isso esteja diretamente relacionado às eleições, especialmente quando não há qualquer justificativa plausível, muito menos prova idônea do que se alega. É importante reforçar que no recurso é confirmada a entrega do dinheiro apenas com a justificativa de se tratar de ato de caridade. Porém, se a intenção do candidato fosse realmente fazer caridade, poderia ter encaminhado valores para instituições filantrópicas e permanecido anônimo em relação aos possíveis beneficiários. O seu ato, contudo, foi de entabular doações pessoalmente em período eleitoral, sabendo os donatários que ele era candidato, a finalidade de obtenção de voto, portanto, emerge claramente das circunstâncias. E o fato de Ana Cláudia ter vendido seu voto a outros candidatos não afasta a ilicitude dos atos praticados pelo candidato recorrido. As provas dos autos também dão conta de que o candidato pagou R$100 a Everton Luiz de Araújo com o fim de obter-lhe o voto, bem como prometeu a este uma cesta básica também com o mesmo intuito. E, nesse sentido, são trazidas capturas de telas de conversas por WhatsApp entre Everton e Lírio Rigon, bem como os áudios encaminhados nas referidas conversas em que as falas, sobretudo a resposta de Lírio, são evidentes por si sós. O trecho trazido pelo Ministério Público na inicial é inequívoco quanto ao pagamento por Lírio de R$100, mesma quantia que aparece nas compras de voto ajustadas com Ana Cláudia, e quanto à promessa feita por ele de rancho para que o eleitor Everton votasse nele, havendo pelas falas uma correlação direta entre os valores e as vantagens com o voto a ser dado ao candidato. Conforme ressaltado na sentença, aliás, mesmo que não tivesse havido pedido explícito de voto, a entrega de dinheiro pelo eleitor em época de campanha, baseado no pacto subliminar de que uma mão lava a outra, configura captação em lista de sufrágio. Evidenciada ainda a captação em lista de sufrágio com relação a Cleiton Binello, conforme se extrai das capturas de tela do celular de Lírio, contendo conversas de WhatsApp. A descrição dessa conversa não deixa dúvidas no sentido de que Cleiton, para instigar o candidato e fazê-lo ir à sua casa para ajudá-lo, disse a ele que sabia que estava negociando o voto e que, se fosse esse o caso, tinha um voto para arrumar para ele. Diante disso, Lírio aceitou, dizendo que sim, indo à casa de Cleiton e pagando R$100 após Cleiton dizer que, se ele ajudasse com esse valor, ganharia o voto da esposa, que era eleitora de Constantina. Por fim, há ainda o caso de Paulo César Marcolan Grapilha e dos empregados da Marmoraria São Cristóvão. A captação em lista de sufrágio fica clara pelo teor dos diálogos pelo WhatsApp entre o referido eleitor e Lírio. Em depoimento ao MP, Paulo confirmou que a combinação inicial se referia a um churrasco que Lírio ofereceu a ele e aos demais empregados que estavam na marmoraria onde ele trabalhava. Aqui cabe ressaltar que a tese de que seria comum Lírio participar de eventos na comunidade dando a sua contribuição, além de não comprovada, também é enganosa,
pois no caso o Paulo diz que Lírio compareceu à marmoraria, fez o convite e pagou tudo, ou seja, não foi uma contribuição junto com os demais para custear conjuntamente o encontro. Importante ressaltar também que na defesa se alega, igualmente sem prova, ser comum a realização de jantares e almoços no Distrito Industrial, porém Paulo afirma que até o dia em que Lírio compareceu na marmoraria oferecendo churrasco, em plena campanha, só o conhecia de vista. Nada impedia que o candidato participasse de almoços e jantares entre amigos e desse, junto com os demais, eventual contribuição para o custeio desses almoços e jantares, desde que suficiente para cobrir o próprio consumo. Entretanto, foge completamente do razoável admitir que o candidato, em pleno período eleitoral, chegue para desconhecidos, ofereça churrasco a ser por ele custeado e isso não possua relação com o pleito. As demais capturas de tela trazidas na inicial, bem como os diversos outros áudios que foram anexados, referem uma série de casos em que os eleitores contatam o representado, pedem ajuda para si ou para outras pessoas, vinculando isso às eleições e aos seus votos ou aos de outras pessoas. Fica claro, assim, que era disseminado entre um grande número de pessoas que o representado comprava votos por meio da distribuição das mais diversas vantagens a eleitores. Por fim, cumpre assinalar que nenhuma comprovação foi trazida de que o representado possuiria atividade filantrópica ou ação social independente do período eleitoral, ficando, ao contrário, claro, pelos elementos colhidos e pela mera observação do que ordinariamente ocorre, que as promessas e entregas de vantagens efetivadas às mais diversas pessoas, algumas das quais sequer conhecidas ou do convívio do candidato, ao se darem às vésperas do pleito, foram realizadas com claro intuito de obtenção de votos. Ficando comprovado também pelos áudios, vídeo e trocas de mensagens por WhatsApp, a relação entre as vantagens concedidas e ou prometidas e os votos a serem dados pelos eleitores no pleito que se seguiu. Não se pode deixar de referir, por fim, que quando o cumprimento da medida de busca e apreensão autorizada judicialmente foi apreendida com recorrente uma agenda com predomínio das cores branca e azul, exatamente conforme descrito por Ana Cláudia, e que possuía diversos nomes anotados em suas folhas separados por bairros da cidade, constando ao lado de um desses nomes a palavra emprego, uma folha avulsa em que constavam 8 nomes e ao final a anotação de igual a 800, denotando em conjunto com informações obtidas do aparelho celular também apreendido e conforme já referido, que o candidato vinha captando votos por valores em torno de R$100, com a finalidade eleitoral expressa pela anotação seção 78 ao lado de um dos nomes. Ou seja, ainda há prova material independente que refere os nomes de eleitores associados ao valor ao final pago por Lírio Rigon. Assim, em razão disso, tem-se que restou comprovada a prática de captação ilícita de sufrágio por parte do candidato em mandato, em prejuízo à liberdade do voto dos eleitores, com que não merece reparos a sentença que, aplicando o artigo 41 da Lei das Eleições, 41A, cassou o diploma do representado e condenou em multa no valor máximo legalmente previsto. Por esse motivo, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral, ratificando o parecer constante dos autos, manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes colegas, minha saudação ao doutor José Osmar Punes, saudação à doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, na pessoa de quem eu saúdo os servidores da casa, uma saudação aos advogados que participam da sessão e uma saudação muito especial à nossa assistência. Como já salientado, senhor presidente, esse caso trata da captação ilícita de sufrágio e há uma preliminar de ilegalidade da gravação ambiental. A eleitora Ana Cláudia Barbosa gravou diálogo que manteve com Lírio Rigon sem o conhecimento desse. Eu antecipo que a alegação de ocorrência de flagrante preparado será analisada no bojo do mérito da causa, ainda que relacionada com a gravação, pois exige análise do conteúdo gravado. Quanto à licitude ou ilicitude como prova da gravação, eu destaco que a jurisprudência do TSE, ao longo do tempo, é bastante firme no sentido de ser admitida a gravação. Destoa da jurisprudência dominante o RESP 385/19 por apertada maioria, 4-3. Mas eu lembro que essa matéria está submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e a nossa jurisprudência aqui da Corte é firme no sentido de ser admitida. E eu trago no voto julgamento da relatoria do desembargador Gerson Fischmann, o 0600-412-08, de 10 de 8 de 2021, e julgamento de minha relatoria, o 58156, julgado em outubro de 2021. E eu cito aqui o voto do desembargador Gerson. E por isso eu afasto a preliminar, sobretudo porque eu entendo lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores.
ao menos enquanto o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, não decida de modo diferente. Quanto ao mérito, a questão de fundo, como já destacado, em sustentação e pelo Ministério Público, cinge-se a determinar se houve a prática de captação ilícita de sufrágio pela qual o recorrente foi condenado, com a cassação do diploma e aplicação de multa. Eu destaco que foram instaurados os procedimentos investigatórios criminais e preparatório eleitoral, e a sentença reconheceu o cometimento das infrações, e eu passo à análise individualizada de cada fato. Quanto à eleitora Ana Cláudia Barbosa, eu transcrevo aqui trecho da sentença que bem resume os fatos. Diz a sentença, parto da análise do famigerado vídeo, no qual é possível identificar o representado e Ana sentado à mesa conversando. A íntegra dessa conversação queda um tanto prejudicada em função da qualidade do áudio. Em dado momento, Lírio levanta, puxa um maço de dinheiro do bolso e entrega a Ana 2 notas, aparentemente de 100 cada. E segue a sentença tratando desse vídeo. Em juízo, Ana Cláudia, nos IDs que eu cito no voto, afirma que o motivo de ter realizado a gravação não estava relacionado com a eleição, mas com a prova de assédio de Lírio à sua irmã de 19 anos, que com ela residia, pois em visita anterior, Lírio teria oferecido R$100, além de um emprego após a eleição, para que saísse com ele. Como Lírio estava insistindo em relação à irmã, Ana Cláudia teria decidido gravar a visita e foi surpreendida pela oferta de R$200 em troca de seu voto, aceitando porque precisava e o marido estava desempregado, e se comprometeu a falar com familiares para pedir voto em troca de ajuda do candidato. E aqui eu saliento, ainda que realizada por motivos periféricos à seara eleitoral, certo é que a gravação ambiental realizada por Ana Cláudia Barbosa não evidencia a hipótese de flagrante preparado, invocada nas razões de recurso. Pois para tal configuração, a doutrina e a jurisprudência exigem que ocorra indução ou provocação à prática do ilícito. E no caso concreto, o que se constata é uma visita cuja pauta, ao menos para o então candidato, possuía relação com o maço de dinheiro que carregava no próprio bolso e com o material de controle de votos negociados, como a seguir eu vou demonstrar. No referido maço de notas é que foram dadas 2 cédulas de R$100 a Ana Cláudia, em imagens nítidas, sem que seja possível identificar da eleitora qualquer palavra ou gesto de incitação ao ato, que partiu do próprio recorrente. Afasta, assim, a alegação de flagrante preparado. O que se observa no vídeo é a fala de Lírio. A gente tem que fazer 4 reservas para poder sacar 10 mil, que na sequência entrega o dinheiro a Ana Cláudia, conversa sobre a irmã e o marido da interlocutora, faz uma anotação e a anexa à agenda de controle de votos, para após seguir conversando com a eleitora sobre outros contatos que aceitariam a proposta, entre aspas. Destaco que Ana Cláudia faz menção de remeter mensagem para Lírio, que enfaticamente responde, não, liga, não tem mensagem, e reforça na sequência do diálogo, pois Ana Cláudia afirma que no caso do Zap, não tem como hackear seu Lírio, porque é criptografado, ao que Lírio repete, não, tu me liga. Observo que mais ao final do diálogo, Ana Cláudia afirma, já falei para eles e eles aceitaram a sua proposta. Vou avisar o senhor desde já, nós não sabemos se vamos puxar o prefeito, ao que Lírio reage com um não, e palavras incompreensíveis. Então a interlocutora complementa, tem que estar o prefeito junto então, e se ouve a resposta de Lírio. Sim. Ainda que a qualidade do áudio não seja perfeita, como indicado na sentença, dele se extraem trechos perfeitamente contextualizados que afastam dúvida quanto à ocorrência de negociação de votos em troca de dinheiro, R$200 no caso de Ana Cláudia Barbosa, além da referência de outros eleitores que teriam aceito a venda de votos ali. E eu aqui destaco os depoimentos de Ana Cláudia, tanto perante o Ministério Público quanto em juízo, que são consistentes quanto à entrega dos R$200 em troca do seu voto.
e não nega a entrega do dinheiro, embora indique que 100, o valor de 100, e declare ter realizado por prática de caridade em época eleitoral. O valor de R$100 é referido por Ana Cláudia em juízo, mas se refere à oferta de Ilírio relativamente aos votos dos familiares. Reforço ser clara a imagem da entrega de 2 cédulas de cor azul a Ana Cláudia, que corrobora a versão da eleitora, e, ademais, do diálogo transcrito, surge o objetivo do candidato de obter o voto mediante troca por dinheiro, inclusive com orientações de não tratar do tema via mensagens. Há ainda conjunto probante significativo, integrado pelo aparelho celular, pela agenda e por anotações do candidato, material obtido mediante apreensão autorizada pelo juízo, cujo conteúdo revelou lista de nomes, contatos telefônicos e anotações que constituem o controle dos votos angariados. Eu trago no voto, e aqui só vou botar na câmera para a nossa audiência, para poder identificar perfeitamente a agenda onde consta a listagem e o que é referido no voto. O recorrente apresentou testemunhas cujos depoimentos se deram no sentido de atribuir a Ana Cláudia a prática de tirar dinheiro de todos os outros políticos. E eu julgo que o ponto de prova foi muito bem analisado pela Procuradoria Regional Eleitoral, e eu transcrevo aqui trecho a fim de evitar desnecessária repetição. Neste norte, eu entendo que as circunstâncias confirmadas por Ana Cláudia, constrangedoras sob o ponto de vista social, desabonadoras sob o enfoque ético e desobedientes à legislação de regência, inclusive podendo incriminá-la, apenas reforçam a ocorrência de captação ilícita de sufrágio, ora analisada, pois para tirar dinheiro de todos os políticos, obviamente houve negociação de compra de votos, no caso dos autos com o candidato Ilírio Rigon, cuja prática vem reforçada pela documentação apreendida. Nessa linha, eu reconheço a prática de captação ilícita de sufrágio relativamente à eleitora Ana Cláudia Barbosa. Quanto ao eleitor Everton Luiz de Araújo. O Ministério Público aponta que Ilírio Rigon entregou R$100 a Everton Luiz de Araújo, Ferpa, o apelido dele, com o fim de obter-lhe o voto, e apresentou como provas print screens e áudios extraídos do WhatsApp, em conversação ocorrida entre o eleitor e Ilírio Rigon. As alegações do recorrente podem ser resumidas no sentido de que a relação entre o Everton e o Ilírio era de caráter negocial e de longa data, de forma que a suposição de que haveria compra de votos de R$100 estaria desfeita pela prova e que o valor era relativo à transferência de um veículo e serviços de polimento. E essa sustentação não é viável de ser acolhida. Toda a sequência de conversas registradas no aparelho celular utilizado na época pelo recorrente desmente essa versão. De fato, eu verifico que a parte inicial indica a negociação de um automóvel. No entanto, esse conteúdo está concentrado entre os meses de março a julho de 2020, antes do início do período eleitoral propriamente dito. No mês de agosto, há um hiato, Everton e Ilírio não se contataram. Em setembro, recomeçam contatos com algumas mensagens de áudio. E no 5º dia do mês de novembro, às vésperas das eleições ocorridas no dia 15, surge o conteúdo nitidamente voltado à negociação de votos. E aí, eu trago aqui, da tela do celular, as mensagens extraídas. Ainda que inicialmente de maneira subliminar, as mensagens "uma mão lava a outra", e "tu me ajuda e nós te ajudemos", fazem alusão ao pleito que se aproxima, pois em mensagem no dia anterior à eleição, no ID 44838010, Everton pede: "passa aqui em casa e deixa 50", e refere: "amanhã é nós", citando ainda que "tá eu e o filho do finado, meu cunhado, um piá da Savariz, que veio só para votar, mora no Rio de Janeiro". De todo modo, ainda que a título argumentativo tais diálogos não pudessem levar sozinhos a uma condenação, a cabal demonstração da ilicitude vem com os áudios do dia 5 de 11 de 2020, nos IDs que eu cito aqui,
Ferpa, veinho, tu me disse para ir lá nos Otes, tu ia autorizar um rancho lá. E segue o diálogo relativo à entrega do rancho por parte do Lírio. E o Lírio, em determinado voto, diz o seguinte: se tu quer votar para um outro, vota para um outro. Me devolve o 100 pila e vota para um outro. Não tem assim. Tu acha que eu vou ficar devendo para o resto da vida? Esse é o diálogo. Ou seja, não procede a alegação de relações negociais, pois Lírio refere à compra do voto de Everton por 100, em determinado momento do desentendimento, sugerindo, inclusive, o desfazimento da compra ilegal. Devolve os 100 pila que eu te dei aí e vota em outro, para não estragar nossa amizade por causa da política. Claramente incidente aqui também, artigo 41A da Lei 9.504/97. Quanto ao eleitor Cleiton Binello, também, conforme áudio extraído do aplicativo de mensagens do WhatsApp utilizado pelo recorrente, no ID que eu cito, Lírio foi abordado por Cleiton Binello e, a partir de então, estabeleceram uma negociação para a conta dos votos. Opa, boa tarde, seu Lírio, tudo tranquilo? Cara, olha só, não sei como o senhor está fazendo, se o senhor está negociando algum voto. Se por acaso tem interesse, o senhor dá uma passadinha aqui. Eu estou pensando trechos do diálogo. Lírio, amanhã nós entramos em contato, daí nós vamos nos encontrar, aí tu marca. Lírio de novo, menino, quero sim, só que eu estou envolvido aqui embaixo na área indígena. Viu? Se ele passar aí em frente da minha casa, dá uma paradinha, eu converso com ele. Valeu, abração, obrigado. Tranquilo, tranquilo. Amanhã de manhã, por volta das 8, eu passo aí. Além dos áudios, houve mensagens de texto remetidas por Cleiton a Lírio. Lírio tem 2 votos que estão querendo dinheiro, de 2 moças Panazolo, que são de São José das Missões, mas têm título aqui em Constantina. Elas vêm votar só se ganham dinheiro, senão não vão vir para votar. Se você aceitar, elas vão votar para você. E o 12 também, né? É o ID que eu cito aqui. Em juízo, Cleiton disse não votar em Constantina, mas que sua esposa tem domicílio eleitoral naquele município. E reconheceu ter remetido as mensagens, alegando que eu mencionei isso, mas não seria bem isso. E relatando que foi até a residência do Lírio, oportunidade que recebeu 100 como ajuda, não como compra de voto. Admitiu ter dito a Lírio que, como o senhor me ajudou, minha esposa vai votar para ti. Entrega de dinheiro em troca de voto, portanto. Observo mais uma vez o valor de R$100 por voto, em circunstâncias que trazem indícios de tarifamento noticiado à boca pequena em Constantino. Pois Cleiton ainda não conhecia pessoalmente Lírio, e ainda assim refere em contato inicial, não sei se o senhor está negociando algum voto. E que eu tenho um voto para arrumar para ti, ao que recebe resposta de Lírio. Menino, quero sim. As regras de experiência denotam que tais situações, obviamente, se espalham de boca em boca, maiormente em municípios de pequeno porte. E, mediante a notícia recebida de pessoas próximas, é que os eleitores se encorajam a contatar o candidato e abordar o tema, exatamente porque sabedores de que haverá receptividade, como é o presente caso. Ou seja, caracterizada a negociação de voto de eleitor identificada, ainda que intermediada pelo esposo Cleiton Binello. Eleitor Paulo César Marcolan Grapilha e funcionários da Marmoraria São Cristóvão. E aqui eu reproduzo trecho da sentença que discrimina o que aconteceu. E destaco que são 2 as situações. A doação de um churrasco aos funcionários da Marmoraria São Cristóvão e a entrega de R$400 a Paulo César Marcolan Grapilha. No relativo ao churrasco, o recorrente reconhece a conduta e alega se tratar de prática irrelevante, habitual o pagamento de churrasco para grupos de eleitores. Ainda sustenta não ter havido influência na liberdade de voto, uma vez que não houve pedido de votos. A prova dos autos, contudo, indica a necessidade de conclusão diversa. O áudio enviado por Paulo César a Lírio traz elementos para isso.
Opa, Lírio, é o Paulo da Marmoraria. Você veio de manhã hoje aqui, reservei o lugar lá no Bergman. Daí vamos fazer sábado. Já achei 12 pessoas aí. Vê aí das coisas aonde podemos passar, pegar ou você traz. Em resposta, houve a remessa de áudio por Lírio, fazendo observações sobre o lugar e confirmando a doação dos alimentos e bebida. No telefone celular apreendido, há conteúdo que vincula as benesses entregues tanto ao voto de Paulo César quanto à escolha de candidato de parte do grupo dos 12 funcionários da Marmoraria. Transcrevo. Opa, meu vereador, podia pagar um fardão para nós aqui no Melico? Tenho mais um piá que vota para você. É para vir falar com ele. Opa, Lírio, aqui é o Grapilha. Homem, tu sabe que lá em casa vamos votar tudo para você. Podia me ajudar numa coisa? Faltou 400 para dar. Se tiver como me dar uma força, eu vou te recompensar também. Te arrumo mais votos também. Tem os piá lá, que estavam lá no churrasco, no chopp lá, e que vão votar para o senhor também. Aí tenta ver se tu consegue me ajeitar isso aí para não entrar o cheque. E nisso aqui eu estou citando os ideias onde está isso. Boa tarde, Lírio. Tem um piazão aqui que quer conversar contigo e tem outro piazão também, meu amigo, que vota para tu também, mas ele quer conversar contigo. O que tu me diz? Vê, tu não quer me liberar um troco para eu comprar uns votos para ti ali? Tem umas piazadas aqui, uns piá que é bem de fé. Se eu dar uns 100 pila para cada um, eles votam para tu. Tu me ajuda, eu vou te ajudar também. Chama atenção o texto de Paulo César para Lírio. Liberar uns trocos para eu comprar uns votos para ti ali, indicando liberdade e fluidez de Paulo César no trato do assunto com o recorrente. E mais importante, alguma consistência da prática entre os interlocutores. De regra, Lírio pedia para falar pessoalmente ou ligar sem usar mensagens, sem rechaçar as situações em momento algum, de forma que as circunstâncias revelam a prática de compra de votos como expediente familiar à campanha do recorrente. Há ainda o pedido de R$400 de Paulo César a Lírio, como eu já fiz referência. E em uma das respostas, Lírio salienta: Riquinho, vem aí falar pessoalmente, aí nós demos um jeito, abraço. E aqui eu trago trecho da sentença que analisa a dádiva desinteressada de Lírio exatamente no auge do período eleitoral. Eu entendo, então, caracterizados, portanto, a prática, mais uma vez, do artigo 41A da Lei 9.504/97, em relação ao eleitor Paulo César Marcolan Grapilha e ao grupo de funcionários da Marmoraria São Cristóvão, uma vez que a jurisprudência do TSE há muito se posiciona no sentido de que os eleitores devem ser determinados ou determináveis. E eu cito aqui os julgados da relatoria do ministro César Asforo Rocha e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Por fim, temos uma interlocutora não identificada que utiliza a título de reforço probatório ao já demonstrado e considerando a citada jurisprudência do TSE. E essa é a troca de mensagens é emblemática, a fala do candidato. Se puder, me liga, me fala hoje tua proposta, e a moça responde, me fala hoje tua proposta que eu vou pensar. Eu preciso antes da Ellison e depois marca de noite conversarmos. Bom dia, eu queria te pedir uma ajuda, se não for demais, preciso de 600 com urgência para pagar umas contas. Se você me ajudar, eu te ajudo. E aí essa mesma interlocutora disse, não quer me ajudar, tá bom. E o Lírio, quero te ajudar, mas não posso essa quantia, pois tem muita coisa, pois tem muita gente que precisa mais. Conversamos. Beijo. E a resposta, se me arrumar 150 já ajuda. Linda, vou te ajudar e tu vai me ajudar, que bom. Ok, me liga, beijo. Não vai me ligar, e mais adiante eu digo, não vai me ligar, Indinha, beijo. Sempre utilizando os termos ajuda ou força, com claros malabarismos semânticos,
O recorrente agendou ligação com a interlocutora que utiliza essa linha telefônica, que eu cito o número aqui, para apresentar pedido de R$600, como eu já disse, refutado por Lírio no valor pedido, pois haveria mais gente para ajudar. O cenário probatório, portanto, indica lastimável comércio de votos, o qual teve como efeito a manifestação do magistrado que conviveu com os fatos no corpo da sentença. E aqui o magistrado faz um desabafo na sentença que é compreensível em função desse conjunto probatório todo que eu descrevi e da proximidade dele com a comunidade. Essa a relação estabelecida entre candidatos e eleitores, pois Lírio lançou mão em sua campanha da prática espúria de compra de votos, esquivando-se de conversas que pudessem ser registradas e utilizando, inclusive, mediadores. Ao se espalhar a notícia, formou-se a corrida de ofertas indicada por Luan Nunes Turra em seu testemunho, que disse ouvir de Paulo Grapilha: se quiser tentar algum dinheiro, o Lírio está abrindo a mão, e afirmou não ter conseguido em razão de ter terminado a verba. E eu transcrevo aqui trechos do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Em resumo, uma série de condutas revela um mau ferimento ao bem jurídico tutelado pelo artigo 41 da Lei 9.504, impondo-se o reconhecimento da infração como bem realizado pelo juízo de origem ao determinar a cassação do registro, no que a sentença deve ser mantida. Eu entendo apenas por dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena pecuniária fixada pelo juízo de origem. E explico. Os tribunais regionais possuem a tarefa precípua de tornar equânime a jurisprudência local, de modo que, dentro do possível, as decisões contemplem adequada proporcionalidade. Desse modo, sobretudo no que diz respeito às diferentes realidades municipais, devem ser observados parâmetros objetivos, como o cargo em disputa, a dimensão do eleitorado do município, em que ocorreu o ilícito, os valores envolvidos e a repercussão eleitoral. Dito de outra maneira, não é possível manter a multa no patamar máximo, ainda que seja compreensível, como eu já citei, o proceder do magistrado de origem horrorizado com a prática espúria no município pequeno. Porque, muito embora extremamente graves as condutas praticadas, a prova dos autos confere grandeza intermediária ao esquema de compra, levado a cabo pelo recorrente. Assim, considerando que os patamares de sanção pecuniária para infringência do artigo já citado são 1.000 a 50.000 UFIRs, bem como que Lírio captou ilicitamente o voto de cerca de 15 pessoas, de maneira comprovada e ao valor médio de R$100, em uma cidade de porte modesto, Constantina conta hoje com um pouco mais de 8.000 eleitores, entendo adequado e proporcional a fixação da pena pecuniária em 15.000 UFIRs, até mesmo porque não se trata de condenação reincidente. Aqui eu considero pré-questionada toda a matéria invocada nos autos e, considerada a gravidade dos fatos na presente demanda, destaco a disponibilidade dos autos e a possibilidade de compartilhamento das peças que eles integram para o fim de instrução de procedimentos investigativos ou processos judiciais, assim desejando o Ministério Público ou partes interessadas. Diante do exposto, senhor presidente, eu voto por dar parcial provimento ao recurso, reduzir a pena pecuniária para 15.000 UFIRs, que convertidas montam a R$15.960, e manter a condenação e a cassação do diploma de Lírio Rigon pela prática de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2020, nos termos do artigo 41 da Lei 9.505/97. Determina o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, por força do artigo 198, inciso 2, a linha B da Resolução TSE 23.611/19, combinado com o artigo 222 e artigo 257, parágrafo 2º, ambos do Código Eleitoral. Comunique-se para cumprimento o inteiro teor dessa decisão ao juízo da 146ª Zona Eleitoral, após o julgamento de méritos de declaração eventualmente opostos. Pedindo desculpas pelo tempo que tomei, agradeço a atenção de todos. É o voto, senhor presidente.
Mais que compreensível, desembargador Oyama. Seguramente merecia todo o tempo que Vossa Excelência não nos tomou, mas utilizou para expor esse brilhante voto. Bem, desembargador Orvalho. Senhor presidente, saúdo a Vossa Excelência, saúdo na sua pessoa os demais integrantes dessa corte, saúdo o ilustre procurador eleitoral, a doutora Ana Gabriela, os advogados que assistem à sessão, em especial o doutor Vinícius da Luz. E eu não apenas estou acompanhando integralmente o voto do ilustre relator, como por uma questão de justiça tenho que referir a qualidade do voto que foi feito. Não apenas esmiuçou as questões fáticas que estão em julgamento, mas também as questões jurídicas, assim como também é de ser enaltecido o parecer apresentado pelo Ministério Público Eleitoral. Eu estou fazendo minha a indignação que foi manifestada pela juíza sentenciante. A juíza sentenciante diz que está há anos na jurisdição eleitoral e tem visto, as palavras são delas, essa verdadeira devastação moral de parte do eleitorado e de parte dos candidatos durante o período de campanha eleitoral. E realmente é muito triste. Nesse caso, nós temos exatamente isto. Uma pessoa que está há 30 anos na vida pública, há 8 exercícios consecutivos de mandato, com essa atividade quase que banal e corriqueira de corrupção, com cadernetas indicando os eleitores que serão visitados bairro por bairro da cidade. Então, realmente é muito triste verificar isso, ainda mais para nós que estamos na justiça eleitoral. O que se pode esperar para coibir essa prática? Do poder público, educação e conscientização. E da justiça eleitoral, o que se pode esperar? Ao afastamento da impunidade. E é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Por essa razão, acompanho integralmente o voto. Muito bem. Desembargadora Caio. Desculpa. Presidente, acompanho o voto. Desembargador Mendes. Eminente presidente, eminentes colegas, saúdo de uma forma muito especial o doutor José Osmar Pumes, pelo seu trabalho nesse processo e pela forma estoica com que está participando dessa sessão, desde que é cometido da tão mal-sinada Covid. Eu também quero destacar o trabalho do advogado, doutor Vinícius Ribeiro da Luz, do doutor José Osmar Pumes, trabalho da Procuradoria Regional Eleitoral, né? A sentença lá do primeiro grau e a qualidade, como disse o desembargador Orvalho, a qualidade no descrever a situação do processo e ligar esse trabalho à doutrina e à jurisprudência do TSE e do Tribunal Regional Eleitoral. Então, quero cumprimentar e também acompanhar. Eu quero atinar com a sensação de quem se depara com essa situação. Uma verdadeira sucessão de ilícitos eleitorais. Então, com isso, meu caro presidente, meus caros colegas, doutor José Osmar Pumes, eu estou acompanhando integralmente o brilhante voto do desembargador Oyama. Desembargador Gerson. Senhor presidente, senhor pessoa, saúdo os demais colegas da corte. Uma saudação ao doutor José Osmar Pumes, à doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, de secretaria, em nome de quem saúde os servidores. Uma saudação aos advogados aqui presentes, especialmente o doutor Vinícius da Luz, que se ouve muito bem da tribuna, na defesa do seu cliente. Eu queria, senhor presidente, rapidamente até colocar, talvez em regime de discussão, eu estou acompanhando integralmente o excelente voto do desembargador Oyama, assim na linha também do parecer do Ministério Público,
um voto que foi preciso, que foi profundo, que entrou em detalhes. Mas eu confesso que essa situação tão, assim, malévola ao país, que se repete, como o desembargador Orvalho salientou, eu cogitaria se esta multa não deveria ser, não digo no patamar máximo, desembargador Oiama, até porque não tanto pela irresignação da magistrada, mas nós temos, como diz o desembargador, o que resta à justiça eleitoral? Tentar colocar a moralidade acima de tudo e a legalidade, é o que nos resta. Eu iria fazer, em regime de discussão, uma sugestão se essa multa não deveria ser um pouco mais para dar como exemplo pedagógico, porque é tão escancarado, são dados tão impressionantes, e eu temo que se fique com a sensação de que a justiça, nesta hora, passa a ser até benevolente com um caso tão grave. Eu iria sugerir, se o desembargador nos permite, talvez metade do que a lei permite, um pequeno acesso. 25 mil FIRs? Eu faria essa sugestão de trazer esse equilíbrio, se Vossa Excelência, é claro. Não, aceito com muita gratidão, aceito com muita humildade a sugestão de Vossa Excelência. Não tenho problema nenhum em ficarmos em 25 mil FIRs, principalmente se o colegiado todo, em homenagem ao colegiado, se o colegiado entender nesse sentido. Bom, então essa fica a sugestão e eu voto acompanhando o relator, senhor presidente. Senador Guterres. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte. Uma saudação, doutor José Osmar Pumes, com votos de pronto restabelecimento. A doutora Ana Gabriela Veiga, nossa diretora-geral, que secretaria os trabalhos nesta sessão. Aos advogados que estão presentes, em especial o doutor Vinícius da Luz, que há pouco utilizou da tribuna virtual para a sua sustentação oral. Senhor presidente, nesses fatos que normalmente são praticados na clandestinidade, com o passar dos tempos e com a evolução tecnológica, está a proporcionar a obtenção de outros meios de prova que, tempos passados, isso não acontecia. De formas que, com medidas preparatórias a esta ação, houve busca e apreensão de documentos, de aparelho celular, onde se obtiveram áudios, provas documentais, filmagens, trocas de mensagens com a devida quebra de sigilo, que, somados, né, a um grande manancial de elementos probatórios, né, e as circunstâncias, em especial, da atuação do recorrente Lírio Rigon, hoje em dia, difícil compreender, ou, né, agora se compreende as razões, uma pessoa transitar em época de eleição com grandes somas de dinheiro em seu poder, né, e comentando da dificuldade de realizar saques, né, de maior valor em curto período de tempo, acho que limitado até pelas normas bancárias, né? Uma pessoa por demais experimentada, e foi colocado aqui pela magistrada sentenciante, como pelos que me antecederam, já em gozo de exercício de 8 mandatos legislativos, ou seja, a pessoa por demais experiente, e que manifestou também um comentário na sentença a respeito disso, e a preocupação manifestada pelo candidato nos cuidados, nas conversações e trocas de mensagens que mantinha com seus interlocutores. Essas circunstâncias todas levam à firme conclusão da prática delitiva, que deve ser punida exemplarmente. Eu estou acompanhando na íntegra o voto do colega desembargador Oiama e também acrescendo a sugestão do desembargador Gerson Fischmann para o efeito pedagógico, que Senhor presidente, a cassação já é um grande efeito educativo, né? Mas a majoração
da multa também acredito que seja compatível ao caso em exame. Com o voto, senhor presidente. Senhor presidente. Só um minutinho, senador Mendes. Consulte se os demais colegas que já votaram se acompanham o relator na majoração da multa para 25 mil FIRs. Eu acompanho. Eu também acompanho. Senadora Karen. Acompanho. Então tá, com isso eu proclamo o resultado. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena pecuniária para 25 mil FIRs, mantendo a condenação e a cassação do diploma de Lírio Rigon pela prática de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2020, nos termos do artigo 41A da Lei 9.504 de 1997. Determinaram ainda o recálculo dos quocientes eleitorais e partidário com a comunicação para cumprimento do inteiro desta decisão ao juízo de origem após o julgamento de embargo de declaração eventualmente opostos. É o resultado. Cumprimentando, então, mais uma vez o eminente relator pelo seu brilhante voto, assim como o doutor Vinícius pela sustentação que fez e o doutor José Luiz Pumes pela sua estoica, na expressão do senador Mendes, atuação nesse feito. E nessa sessão de hoje, o seguinte processo é o de final 35812, recurso de pressão de contas, Leandro Keller Coleraus é o recorrente, é de espumoso, e vejo aqui o doutor Gilmar Fernando Gonçalves pelo recorrente Leandro. Eu consulto o eminente relator se o voto projetado não atende aos interesses do recorrente, e com isso podemos simplificar o julgamento. Acredito que sim, senhor presidente. É um caso de espumoso, nós já julgamos casos semelhantes. Acho que a pretensão do doutor Gilmar está sendo contemplada no voto, né? O voto é pelo provimento do recurso para afastar o recolhimento da quantia. E aquele caso conhecido, né? A doação do diretório municipal sem anotação correspondente, que depois, com o ingresso do recurso, vieram os documentos, né, que foram esclarecidos. Eu acredito, inclusive na próxima sessão do dia 31, eu tenho mais 2 de espumoso no mesmo sentido também. Então tá, consulta ao doutor Gilmar e ao doutor Pumes, se diante dessa manifestação, se podemos então ir direto ao julgamento, já adiantado pelo eminente relator. O Ministério Público de acordo, senhor presidente. Doutor Gilmar? Bem tranquilo, tem sustentação, excelência. Então tá, de Barolhama, vamos ao resultado? Perfeitamente, senhor presidente. O voto é pelo provimento do recurso para afastar a determinação de recolhimento da quantia de 1.107, mantendo o juízo de aprovação com ressalvas. E é esse o resultado, agora chancelado pela unanimidade. Seguinte da pauta, recurso de pressão de contas, final 547-36, agradecendo o doutor Gilmar pela compreensão, e o doutor Pumes também. Então, o seguinte, o recurso de final 547-36, de Estrela, Paulo Argel Saraiva Fernandes é o recorrente. A doutora Júlia Schneider Fernandes está inscrita para fazer sustentação oral. Eu vejo que é o seguinte de Estrela, só que a relatoria de Bárbara Butelli. Há uma ligação entre esses feitos? Ou não? Pelo que eu vi dos votos, senhor presidente, me permitindo a palavra, são situações distintas, né? São casos. Muito bem. Vamos lá, então, iniciar então, com o 547-36, Paulo Argel Saraiva Fernandes, recorrente, e com a palavra, então, a doutora Júlia Schneider Fernandes, com a sustentação. Doutora Júlia. Boa tarde. Boa tarde a todos os desembargadores, ao senhor doutor José Osmar, aos servidores e aos demais colegas. Esse processo, em específico, ele é da campanha eleitoral do meu pai. Ele foi candidato a prefeito aqui na cidade de Estrela, e nós fizemos uma campanha muito humilde. A equipe do meu pai era composta por ele, por mim e pelos meus 2 irmãos. Nós que fizemos toda a campanha do pai, né? Então, nós não tínhamos recursos, o único recurso foi o oriundo do PDT, que foi R$20 mil. Então, nós comprovamos, né, documentalmente todos os gastos, né, que nós tivemos através das nossas notas fiscais, enviamos toda a documentação ao nosso contador,
e, infelizmente, a gente acredita que houve alguma falha de sistema e ele não foi anexado no processo. Mas, em sede de embargos, nós anexamos toda a documentação a fim de comprovar toda a prestação de contas. A gente acredita que a gente poderia ter sido intimado mais uma vez, tendo em vista que nós tínhamos a documentação, né? Por a gente acreditar que a documentação estava no sistema, nós não nos manifestamos na primeira oportunidade. No parecer da Procuradoria, foi apontado a irregularidade na utilização dos valores, especialmente o valor de R$ 1.157. Esse valor ele corresponde a 5,78% da receita. Então, nós acreditamos que nós não utilizamos de forma indevida esse valor, pois os valores têm as notas fiscais de comprovação de utilização, com exceção do Rodrigo Fangmeier, que foi um prestador de serviços, que somente após a concretização da prestação dos serviços, ele avisou que não teria conta para fazer o depósito. Então, foi neste momento que nós tivemos que pagar através de recibo para ele. Mas, como eu já havia dito, quanto aos outros gastos, há comprovação através de nota fiscal. O que talvez não tenha sido feito foi o pagamento da forma correta, mas a comprovação do serviço e do produto, há a comprovação. Por ser um valor de 5,78% da receita, nós acreditamos que poderia ser aplicado o princípio da insignificância, por uma questão de razoabilidade, né? Não tivemos uma campanha com gasto astronômico, muito pelo contrário, né? Foi extremamente contado as coisas, né? Então, através do bom senso, nós gostaríamos que fosse analisado esse princípio da razoabilidade pelo valor ser inferior a 10% das receitas. Então, eu postulo a aprovação das contas, né, da campanha eleitoral do ano de 2020. Era isso. Obrigada. Bem, eu registro que já está averbada aqui a manifestação do desembargador Mendes quanto à sua suspeição, não é, desembargador Mendes? Bem, então, com a palavra, o doutor José Luiz Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, uma saudação especial à doutora Júlia. São duas as irregularidades, basicamente, que ensejaram a desaprovação das contas nesse caso. A primeira irregularidade consiste na ausência de declaração de notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha no valor de R$ 195,60. E, a esse respeito, o recorrente não manifestaram inconformidade, razão pela qual ela deve ser mantida. Essa despesa relativa a notas fiscais que foram pagas com valores que não transitaram pelas contas bancárias da campanha, portanto, configurando recurso de origem não identificada, cujo recolhimento ao Tesouro Nacional deve ser determinado, conforme constou na sentença. No que diz respeito à segunda irregularidade, ela é consistente na utilização de recursos do FEFC, no montante de R$ 16.993,80, sem que tenha havido a apresentação dos respectivos documentos fiscais. É mais de uma situação, e são diversas, então, as situações em relação a cada uma dessas despesas aqui. Quanto à despesa contratada com Corbel Carimbos no valor de R$ 100, é juntada a cópia da nota fiscal. Contudo, do extrato bancário não é possível verificar o pagamento do valor respectivo. Portanto, esse pagamento não observou o disposto no artigo 38 da Resolução 23.607. Da mesma forma, quanto à despesa com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 239,68, em que o comprovante de pagamento se encontra juntado aos autos, porém do extrato bancário não se extrai o débito correspondente. Com relação às despesas contratadas com Rodrigo Fangmeier, nos valores de R$ 102,12 e R$ 520, os comprovantes do gasto foram feitos por meras declarações e recibos acostados após o parecer conclusivo. O que se presta, em tese, pelo menos, a montagem da prestação de contas, não podendo, portanto, ser admitidos conforme esclarecido. O prestador reconhece que o pagamento foi feito em dinheiro, sem observância ao artigo 38 da citada Resolução 23.607. Em relação às despesas contratadas com laje cópias comunicação visual limitada, nos valores de R$ 14.500, R$ 1.100 e R$ 432, os recorrentes juntaram os comprovantes de transferência de valores entre contas bancárias e as correspondentes notas fiscais.
Em relação à despesa de maior valor, que é com material impresso, aparentemente, foi destinada também aos candidatos à eleição proporcional, conforme é possível verificar da descrição, os nomes dos candidatos, os diversos materiais constantes na nota fiscal. Por essa razão, entendemos que essas despesas estão comprovadas, devendo ser afastada a irregularidade. As irregularidades remanescentes, então, importaram em R$ 1.157,40. É 195,60, mais 100, mais 239,68, mais 102,12, mais 520. Esse valor deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional e, no entender da Procuradoria, nós temos defendido isso reiteradamente, embora o percentual seja inferior a 10% das receitas declaradas nesse caso, como envolve a utilização indevida de recursos públicos, entendemos que não pode ser tido como insignificante, de forma a que haja a aprovação das contas com ressalva. Por esse motivo, o Ministério Público Eleitoral está opinando pelo conhecimento, pelo provimento parcial do recurso para reduzir a R$ 1.157,40 o valor a ser recolhido do Tesouro Nacional, porém mantida a desaprovação das contas. A dona Karen. Presidente, somando-me às saudações já feitas, quero fazer aqui saúde especialmente a doutora Júlia Fernandes, e parabenizo pela sustentação. Então, passo ao voto. Trata-se de recurso, vou fazer de forma bem resumida, dando ênfase aos pontos de divergência e as possíveis nulidades, tá? Então, trata-se de irregularidades. Trata-se de recurso interposto por Paulo Argeu Saraiva Fernandes e Gilmar Walter, candidatos respectivamente aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Estrela, contra a sentença que desaprovou suas contas referente às eleições municipais de 2020, em virtude da omissão de despesas no total de R$ 195,60, configurando recebimento de valores de origem não identificada e da utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 16.993,80 e determinou-lhes o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 17.189,40. Pois bem, preliminarmente, os recorrentes alegam nulidade pela ausência de intimação para apresentação de manifestação acerca do parecer técnico. Verifica-se que os candidatos foram intimados do despacho judicial por intermédio de ato de comunicação expedido no dia 25/13/2021, às 18h30, do qual foi registrada a ciência em 5/4/2021, às 23h59, com prazo de 3 dias para a manifestação, ou seja, até 8/4/2021, às 23h59. Que decorreu em autos, ou seja, não houve manifestação. Portanto, regular o ato intimatório, razão pela qual afasto a matéria preliminar. Quanto aos documentos juntados no recurso, por serem de fácil análise, na linha do entendimento dessa corte, deles se conhece. No mérito, no tocante à primeira irregularidade consistente na omissão de gastos, não tendo ocorrido impugnação a essa falha no recurso, a matéria não pode ser objeto de análise em virtude do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Assim, persiste a mácula, devendo ser transferido ao erário a importância total de R$ 195,60, que refere-se à soma de R$ 75,60 e R$ 120, vinculados à empresa Local Web. No tocante à utilização irregular de recursos do FEFEC, na quantia de R$ 16.993,80, conforme o fundamento no voto, entendo que devem ser consideradas livres de mácula as despesas de R$ 14.500, R$ 1.100 e R$ 432, permanecendo a mácula nas despesas de R$ 520 e R$ 102,12, o que totaliza R$ 622,12, valor a ser recolhido ao erário. Destaco que tais valores
esses R$ 520 e 102,12, não são comprovados por documento fiscal, como bem apontado pela procuradora agora em sustentação oral. Assim, não podem ser tomados como regulares por estar em desacordo com as normas que regem o fundo de caixa, quanto à forma de pagamento das despesas eleitorais, nos termos do artigo 38 da Resolução TSE 23.607 de 2019. Então, por derradeiro, tendo em vista que a quantia total de irregularidade seria de R$ 817,72, é módica e representa 4,09% das receitas arrecadadas, ou seja, R$ 20 mil, resta viabilizada a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalva. De acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Paulo Argeu Saraiva Fernandes e Gilmar Henrique Walter, candidatos nas eleições de 2020 aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no município de Estrela, e para reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 817,72 nos termos da fundamentação. É assim como voto, presidente. Todos os colegas encaminharam votos acompanhando a eminente relatora. Proclamo o resultado, então. De forma unânime, proveram parte do recurso, aprovando as contas com ressalvas e reduzido para R$ 817,72, um montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional. Declarou sua suspeição para julgamento o desembargador Francisco José Meche. O seguinte também vem de Estrela. Eloá Moraes é o recorrente, é o recurso de prestação de contas final 56472, relatoria do desembargador Butelli, e também aqui a doutora Júlia fará sustentação oral. E também aqui o desembargador Meche já declarou sua suspeição. Doutora Júlia. Boa tarde, novamente. Eu dispenso a sustentação nesse processo. Muito bem. Há a concordância aqui com o parecer ministerial. Não sei se o doutor Pumes deseja se manifestar. Nesse caso, senhor presidente, acho que não há necessidade, né? O parecer, só resumindo, o parecer é pelo parcial provimento para aprovar as contas com ressalvas, mantida a determinação de recolhimento do Tesouro Nacional. Isso. Desembargador Butelli, então. Sim, senhor presidente, renovando as saudações e uma saudação à doutora Júlia Schneider Fernandes, que recentemente usou a tribuna no caso anterior e estaria também inscrita para a sustentação oral neste caso. Um caso bastante simples, né? Houve um depósito de R$ 700 na conta de campanha da candidata Eloá Moraes, sendo que esse depósito não houve identificação do CPF do depositante. Quantia esta que foi, então, considerada recurso de origem não identificada e, por esta razão, houve a desaprovação das contas na origem e determinação de recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional. A recorrente, inicialmente, alega nulidade por falta de intimação para manifestação sobre o exame preliminar da unidade técnica, preliminar essa que estou afastando, tendo em conta que houve efetiva intimação em 27 de maio de 2021, com ciência no dia 7 de junho, e o transcurso do prazo em Albis no dia 10 de junho do ano passado. Com relação ao mérito, a candidata refere que esse recurso seria recurso próprio, empregado na campanha, no entanto, a ausência de CPF, isso até foi declarado pela candidata no demonstrativo de receitas financeiras de campanha, no entanto, a ausência de CPF impede de corroborar esta alegação. O valor é módico, inferior a 1.000 UFIRs, né? A exigência de CPF é um requisito essencial para a verificação da regularidade da origem dos recursos empregados em campanha, e eu estou aplicando aqui os já conhecidos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e encaminho o voto, então, senhor presidente,
pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por Eloá Moraes, ao efeito de aprovar, com ressalvas, as suas contas relativas ao pleito de 2020, mantendo a determinação de recolhimento da quantia de R$ 700 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 32 caput e 74, inciso 2º, ambos da Resolução TSE número 23.607 de 2019. E assim como voto, senhor presidente. Vamos encaminhar o voto acompanhando o eminente relator e o resultado agora unânime é exatamente aquele proposto pelo desembargador Guterres. Passamos agora a 2 feitos de relatoria do desembargador Mendes, em que não há divergência com o parecer ministerial. Então, desembargador Mendes, começamos com o recurso final 324.11, de Ulha Negra, Carlos Renato Teixeira Machado, o recorrente. Eminente presidente, eminentes colegas, doutor José Osmar Pumes, doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, advogados presentes, servidores e a nossa audiência seleta. Eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação das contas de Carlos Renato Teixeira Machado e Marco Igor Balejo Canto, relativas ao pleito de 2020 e a determinação de recolhimento do valor de R$ 8.714,12 ao Tesouro Nacional. Todos estão de acordo com o voto do eminente relator, então proclamo o resultado, desprover unânime. Seguinte, desembargador Mendes, passa o fundo. Final 07398, Partido dos Trabalhadores de Passo Fundo, o recorrente. Eminente presidente, eminentes colegas, doutor José Osmar Pumes, eu estou encaminhando o voto pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade. Todos estão de acordo, então proclamo o resultado não conhecendo unânime. Agora, o 7º da pauta, recurso de final 308.96, o recorrente é o Patriota de Nova Petrópolis. Aqui eu tenho anotado uma divergência parcial, mas divergência com o parecer ministerial. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Trata-se aqui de recurso de sentença que desaprovou a prestação de contas do Patriota relativamente às eleições de 2020 no município de Nova Petrópolis. As contas foram desaprovadas considerando a ausência de manifestação partidária quanto às irregularidades expostas, quais sejam descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação às doações, nos termos do artigo 47.1 da Resolução 23.607, bem como omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos, e também em razão de divergência no valor total das receitas e despesas dos extratos da prestação de contas final e extratos de regularização da omissão. O partido, nas suas razões recursais, alega violação à isonomia no tratamento conferido no juízo ACOI em diversos processos nos quais as partes se encontravam na mesma situação processual e afirma que na prestação de contas 0600.319.28 de 2020 foi deferida a reabertura de prazo para apresentação de prestação de contas retificadora, entendimento que não foi adotado neste feito, apesar da identidade de situação fático-processual conforme alega. E requer, então, o provimento do recurso não somente para cassar a sentença, deferindo-se a reabertura de prazo para o fim de entregar a prestação de contas retificadora. Anotamos aqui que em outro processo, esse é o 0600.330.57 de 2020, em que o recurso trazia idêntica fundamentação, a PRE opinou favoravelmente à anulação da sentença, pois naquele caso foi possível verificar que existia identidade de situações fáticas e de decisões diametralmente opostas em afronta ao princípio da isonomia. E para se chegar a essa conclusão, foram comparadas as fases do referido processo com a prestação de contas 0600.319.28, conforme consta da fundamentação do referido parecer. Nesse caso, aqui, quando a decisão refere à perda do prazo,
não faz em relação ao prazo dado para oferecimento da retificadora, em relação ao qual se pedia reabertura pelo simples fato que o próprio despacho que determina a intimação para eventual oferecimento da retificadora datado de 12 de abril é posterior ao prazo que o magistrado mencionou ter se esgotado em 8 de abril. Como a petição foi acostada no último dia do prazo, da mesma forma que se deu na prestação de contas 0600-319, não há justificativo para tratamento diverso, dissemos lá, devendo também, no presente caso, ser deferida a reabertura do prazo por 5 dias, como se deu naquele feito. Porém, aqui, cotejando o procedimento adotado na prestação de contas 0600-319-28 com este feito, verificamos que não existe identidade de situações fáticas, de modo que as decisões opostas não afrontam o princípio da isonomia. A diferença entre este processo e o processo paradigma é que aqui a manifestação pedindo reabertura do prazo foi juntada em 3 de maio de 2021, depois que já havia sido encerrado o prazo concedido pelo juízo, cujo termo final era 22 de abril de 2021, conforme se verifica no PJE da zona eleitoral. Na prestação de contas paradigma, a manifestação foi juntada ainda dentro do prazo, que naquele processo era 30 de 4 de 2021. Neste processo, portanto, houve um indeferimento pedido de reabertura do prazo, enquanto na prestação de contas 0600 e 319-28, sobreveio decisão deferindo o pedido considerada a justificativa apresentada tempestivamente, que aqui não é o caso. Por isso, então, entendemos que a situação é diferente. A petição aqui foi acostada após o encerramento do prazo, e então não existe óbvio nenhum para que situações diversas sejam tratadas de formas diversas, não sendo cabível a reabertura de prazo sob a alegação de violação do princípio da isonomia, e por isso o parecer do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Doutor Fischmann. Presidente, renovando as saudações, eu ouvi atentamente, eu não sabia se o doutor Pumes havia feito alguma modificação, mas me parece que não há propriamente nessa divergência, eu acho que tem, e é pontual do próximo. Mas, de qualquer maneira, o voto é no sentido realmente de desprover o recurso, apenas que, de ofício, eu não sei se é nisso que reside eventual divergência, eu estou reduzindo para 3 meses a suspensão das cotas. Então, o voto é nesse sentido, senhor presidente. Todos estão de acordo, então o resultado é desprover o recurso e, de ofício, reduzir para 3 meses o prazo de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário. Fica mantida a desaprovação das cotas. O seguinte também tem divergência de Dr. Fischmann. Vem de Montenegro, Percival Souza de Oliveira é o recorrente e é o recurso de final 51768. Dr. Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Neste caso, a sentença desaprovou as contas dos recorrentes com fulcro no artigo 74, inciso 3 da resolução. Me permite, a divergência entre o parecer e o voto é apenas quanto a um erro material. Quanto ao erro material. Isso. Ok. Apontamos no parecer a existência de erro material quando a sentença refere que o depósito de dinheiro no dia 17 de 12 de 2020 seria no valor de R$ 2.500, quando no extrato da conta FEFC, o depósito de dinheiro na referida data é apontado como no importe de R$ 2.950. Então, tem uma diferença de R$ 450 aqui, mesmo valor que se verifica no Divulgacan de Contas. Entendemos que, em se tratando de erro material, não se aplica o princípio da non reformatio impejus. Opinamos pela manutenção da sentença que desaprovou as contas, pois as irregularidades no valor total de R$ 18.999,52, ainda sem considerar a correção do erro material, além de envolver a indevida utilização de recursos públicos, representam 22,6% do total de recursos recebidos, percentual superior ao limite utilizado como critério pela Justiça Eleitoral para aprovação com ressalvas. E o parecer nesse sentido, então, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como pela correção do erro material na sentença, fazendo constar que a irregularidade em relação ao depósito de dinheiro com violação ao artigo 21, parágrafo 1º da Resolução 23.607, importou em R$ 2.950 e não R$ 2.500, como constou. Doutor Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações, o voto é pelo desprovimento, mantendo a desaprovação e determinar o recolhimento ao Tesouro. Eu apenas esclareço, em função dessa divergência, que eu estou seguindo o entendimento até de um acórdão que eu cito no voto da relatoria do eminente desembargador Meixe, de 17 de 11 de 2021, que trouxe, inclusive, excelentes e precisas lições sobre o entendimento de erro material. E a posição que nós estamos adotando é que o erro material ele não pode se confundir com a avaliação da prova.
só seria possível verificar se houve erro confrontando-se, no caso, a decisão com os extratos bancários. E aí tem que reavaliar a prova. Então, é só isso que, no entendimento que eu estou encaminhando o voto, haveria, sim, reformar-se em tese, porque não houve recurso na origem do Ministério Público quanto a isso. De modo que o voto segue na maneira de recolhimento de 18.299.52 da Tesouro Nacional. Como voto, senhor presidente? Encaminharam o voto acompanhando o eminente relator, proclama o resultado unânime, desprover o recurso. Desembargador Orvalho, agora com Vossa Excelência. Recurso em prestação de contas, final 724.25, de Santo Ângelo. Claudiana Aparecida Miller é a recorrente. Não há divergência agora dos demais recursos. Senhor presidente, também renova as saudações. Aqui se trata de divergência entre movimentação financeira registrada na prestação e aquela ferida nos extratos eletrônicos. A divergência está num cheque de R$200 que foi entregue a um cabo eleitoral e esse cheque estava sem fundo e voltou e se fez um distrato. Bem, como o valor é de R$200, está abaixo do patamar de 1.000 UFIRs, estou aplicando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas. Então, o voto é pelo provimento do recurso, porque a parte não pediu a aprovação das contas, ela já pediu com ressalvas. Então, é o provimento total do recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação do recolhimento de R$200 ao Tesouro Nacional. Todos de acordo, e é esse o resultado unânime. Desembargador Vale, Cerro Branco agora, recurso de prestação de contas, final 558,98, Osnildo Rodrigues da Cruz, o recorrente. As questões são realização de despesas com combustíveis no valor de R$100, sem comprovação de locação ou cessão temporária de veículos, carreata, utilização de gerador e devolução por meio de saque eletrônico de recursos do FEFC no valor de R$205,40. As razões de recurso não foram suficientes para infirmar o que consta da sentença, mas, somando as duas irregularidades, nós temos também, como no caso anterior, um valor inferior a 1.000 UFIRs, razões pelas quais eu estou aprovando com ressalvas as contas de Osnildo Rodrigues da Cruz. E o voto de todos pela aprovação das contas com ressalvas. O último jurisdicional, desembargadora Cali, recurso de final 63162, Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Candiota. Tem palavra. Obrigada. Presidente, renovando as saudações já feitas, eu passo ao recurso, ao voto. De forma sintética, a agremiação não logrou êxito em afastar as irregularidades apontadas na sentença de primeiro grau, quais sejam ausência de certidão de habilitação do profissional de contabilidade no CRC, omissão de gastos no total de R$ 3.980,10, omissão de gastos com serviços advocatícios fixados em R$ 300 e inconsistência nas informações relativas à movimentação financeira. Assim, tendo em vista que as irregularidades financeiras identificadas nas contas, a par daquelas não mensuráveis e pecúnia examinadas nos itens 1 e 4 acima, alcançam uma cifra de R$ 4.280,10, em contraste fulgurante com a receita declarada, ou seja, zero. Essa inviabilizada a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a manutenção do juízo de desaprovação, bem como a ordem de recolhimento da quantia ao erário, na linha da jurisprudência consolidada nesse tribunal. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, PDT, de Candiota, nos termos da fundamentação. E ao voto de todos, no sentido de desprover o recurso. E é esse o resultado. Encerramos a pauta jurisdicional e passamos à administrativa. Primeiro, desembargador Mestre, de Horizontina. Doutora Kátia Paula Saft, senhor presidente, eminentes colegas, juíza da 120ª Zona Eleitoral de Horizontina, encerrará seu biênio em 10 de fevereiro de 2022. Por esse motivo, faz necessário o preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral a contar de 11 de fevereiro de 2022. Em razão de haver apenas 2 varas na comarca, é dispensada a publicação de edital para habilitação.
devendo a designação recair no magistrado titular da vara remanescente, conforme prevê o artigo 3º, parágrafo 2º, da Resolução TRE-RS número 165/2007. Face ao exposto, submeto à apreciação do Pleno o nome do Dr. Danilo José Schneider Júnior, juiz de direito da vara remanescente, para exercer a titularidade da jurisdição da 100ª/20ª Zona Eleitoral de Horizontina, a partir de 11 de fevereiro de 2022, nos termos dos artigos 2º e 3º, parágrafo 2º da Resolução TRE-RS, número 165 de 2007. É assim que encaminho o voto, senhor presidente. A decisão, o seguinte, senador Mendes, São Sebastião do Caí. A doutora Carolina Ertel Weirich, juíza da 10ª Zona Eleitoral de São Sebastião do Caí, vai encerrar seu biênio em 17 de fevereiro de 2022. Por este motivo, faz-se necessário o preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral a contar de 18 de fevereiro de 2022. Em razão de haver apenas 2 varas na comarca, é dispensada a publicação de edital para habilitação, devendo a designação recair no magistrado titular da vara remanescente, conforme prevê o artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução TRE-RS 165/2007. Face ao exposto, submeto à apreciação do Pleno o nome do Dr. Regis Pedrosa Barros, juiz de direito da vara remanescente, para exercer a titularidade da jurisdição da 11ª Zona Eleitoral, a partir de 18 de fevereiro de 2022, nos termos dos artigos 2º e 3º, parágrafo 2º da Resolução TRE-RS 165/2007. Assim que encaminho o voto, senhor presidente. Essa designação. Eminentes colegas, encerramos também a sessão administrativa e a nossa próxima sessão, então, será segunda-feira, às 14 horas. Um bom fim de semana a todos e até